This call is now being recorded. Muito bem, boa tarde novamente a todos, né, para constar no vídeo. Então, estamos abrindo os trabalhos do GPF FEFISO nesse segundo semestre de 2021, com a apresentação do nosso membro do grupo, né, ativo, agora ex-aluno, já formado, professor Helder José de Oliveira. Já tinha sido introduzido como professor antes, Helder? Primeira vez, Rubens. Primeira vez gravado em vídeo. Olha só, vai postar ainda. Então, professor Helder, seja muito bem-vindo agora como docente a esse espaço. Né? E aí o Helder, ele foi se aventurar em disciplinas lá na USP, ele fez uma disciplina... Foi na Unicamp? Com a professora Egler Mantuan, e ele trouxe para a gente aqui um relato, né, do que ele aprendeu lá no semestre. Vai ser um relato breve, né? O nosso tempo de encontro aqui é menos de 1 hora, mas eu acho que o Helder tem um poder de síntese aí que vai ser bacana. Helder, você prefere falar primeiro e o pessoal troca uma ideia no final, ou pode ir perguntando para você ao longo do processo? Vamos lá. Boa noite, então, para o pessoal aí. Quem puder, acho que seria legal abrir a câmera, porque eu não conheço todo mundo, tem uma galera nova chegando, né? Daí eu tava preparando a apresentação e falei, putz, quem será que vem, né? Tem alguns, né, Rubens, que a gente já sabe que participa do grupo, que é membro frequente e tal, mas todo começo de grupo, né, de ciclo aí, vem gente nova. E eu falei, putz, será que eu vou ficar falando muita coisa difícil lá, muita coisa chata? Daí eu fiz uma apresentação mais introdutória, mas também lançando alguns conceitos aí, né? Eu coloquei um podcast lá no grupo, quem pôde assistir, é muito bacana o pessoal, eu gosto bastante, e aquele episódio em específico, eu falei, caraca, tudo a ver com a gente, assim, né, com a educação física, trazendo o corpo, pensando a atualidade, né, hoje e tudo mais. Então, a minha intenção aqui hoje é falar aqui, eu vou falando, vou apresentando, daí vocês vão... Se tiver dúvida, questões, manda na hora ou manda depois, anota, fiquem bem à vontade para o que vocês quiserem, mas eu vou pedir então a colaboração de vocês, quem puder aí abrir a câmera, e também eu vou fazer uma dinâmica aqui no decorrer da apresentação, né? Então eu peço que vocês fiquem com uma caneta e com um papel aí para anotar algumas coisas, tá? Vai ser bem rapidinho. Então vamos lá, eu sou o Helder, né? Eu me formei esse semestre em junho na FEFISO, e é bem louco, né? Porque a gente estava na pandemia, eu estava morando lá no Sul, daí eu me inscrevi nessa disciplina lá na pós-graduação na Unicamp com a professora Maria Tereza, e daí veio um monte de coisa, né? Estudando, o autor difícil pra caramba, pensando na inclusão, que é algo que eu nunca tinha estudado em si antes, né? Mas eu tive uma disciplina na faculdade, mas não me chamou a atenção, mas eu estava fazendo iniciação e não fui muito por aquela linha, né? Eu estava estudando na época bastante coisas assim de Deleuze, né? Que é um autor, acho que central aqui, ou foi para o nosso grupo, sempre está atravessando, né, nossos debates. Daí nele tem um conceito que eu vejo assim como que é o principal para pensar a inclusão, que é o conceito de diferença, né? Então, a professora Maria Tereza lá, ela é uma... Maria Tereza Montour, ela é da Faculdade de Educação da Unicamp, e ela... Cara, ela vem estudando isso desde 1970, 1980, ela é fera demais. Estudou com... Em 1970 ela estava estudando com Piaget, uns negócios, foi lá, estudou com Jacques Rancière também, que é uma grande influência aí para ela pensar isso, né? Daí para hoje aqui eu pensei em relacionar o que eu vi lá sobre inclusão, mas também trazendo para a gente pensar aqui, falei, pô, o que isso aqui vai complementar, né, para, sei lá, para minha formação, porque muita gente está aqui no grupo e já dá aula de alguma coisa, ou está estagiando, enfim, está pensando na própria prática e tudo mais. Daí eu trouxe para pensar o corpo, a didática também, que é algo importante aqui no nosso grupo, né, que a gente vem pesquisando há um tempo, e a inclusão de fato, que eu tive aula com a Mantuan lá.
Daí, inclusive, também eu gostei muito do tema, inclusive, acho que eu me achei assim, sabe, na vida, e eu comecei a participar do grupo que ela coordena lá na Unicamp, que é o LEPED, que chama. É o Laboratório de Estudos em Diferenças. Cadê a próxima? Essa aqui, para quem não conhece, eu gosto de colocar foto, né? Tranquilo, Elisa. Essa aqui é a professora Maria Tereza, então, ela lá na Faculdade de Educação na Unicamp, e ela tem uma frase que ela sempre traz, assim, né, que é bastante pertinente nas aulas dela, que é o seguinte: a inclusão é uma forma de pensar o ser humano e suas potências. Ela é um marco revolucionário. Isso é muito forte, assim, né? Pensar a inclusão como um marco revolucionário e como a palavra, esse conceito de inclusão tá, vamos falar assim, bastante sujo, sabe? Bastante poluído. E nessa aula aqui, né, na disciplina, a gente vem pensando a inclusão numa proposta, num viés pós-estruturalista, né, da palavra, do conceito e tudo mais. Então, outra coisa que eu peço aqui também, que é que eu tive bastante dúvida, assim, sabe? Bastante indagações, eu e o pessoal do grupo, né? Daí outra coisa que é interessante ressaltar, que a disciplina como é da Unicamp, pô, eu fiz aula lá com o pessoal do Brasil inteiro, sabe? Então, o pessoal de todos os estados foi lá, se inscreveu, tal, foi aceito, deu tudo certo. Tinha uma garota da Colômbia, bastante ativista, sabe? O pessoal, enfim, Tocantins, do Brasil inteiro, né? Por estar nesse período à distância. Daí, uma coisa que era bastante forte, sabe, que o pessoal trazia, né? Era que esses movimentos, esses grupos ativistas, sabe? Então, o movimento do LGBT, o movimento negro, né, que tava bastante forte na área. Então sempre estava se chocando, atravessando, aí todo mundo às vezes perguntava para a professora, tal, como que ela vê isso para inclusão. Então é um negócio que, também que eu vou atravessar. Tudo bem? E outra coisa interessante que eu nunca tinha sentido isso, né, como que era, pô, fazer aula assim num lugar diferente, com pessoas diferentes e ser a única pessoa da educação física que tá lá, né? Daí tava aquele rolê para começar das Olimpíadas e tudo mais, e como as pessoas relacionam a educação física com esporte, né? Esporte e saúde. Daí você tá lá no meio do pessoal da pedagogia, o pessoal da arte, enfim, e outras licenciaturas, e sempre chamando, né, assim, eu pro debate, porque, pô, como que você pensa a inclusão com isso? Porque a educação física tá lá o corpo, como que lidar, como pensar e tudo mais. Então, foi uma experiência bastante legal, assim, para mim. Aqui agora para a próxima imagem. Eita, não foi não. Espera aí. Reproduzir. Ih, parou. Mentira isso. Aqui pra gente tá reproduzindo ainda. Tá em branco? Para mim tá em branco, Rubens. Não, tá aparecendo aqui. Agora ficou em branco a hora que você maximizou, mas uma outra tela aí tava mostrando. Eu vou tentar compartilhar aqui do meu celular. Deu. Aí foi? Foi. Ai, caralho. Já foi duas. Acho que ele tá carregando conforme você aperta. Isso, agora foi, estão vendo? Aham, sim. Aqui então, pessoal, aqui de lá que eu falei no começo, a primeira perguntinha aí, vão lá, escreva aí no caderno, desenha, registra da forma que vocês quiserem, o que é inclusão para vocês, tá? Dá uns 2 minutinhos aí, daí, na hora que vocês terminarem, vocês me avisem, tá? Por favor. Não vai precisar falar para mim não, tá, pessoal? Só anota aí qualquer coisa que vem na cabeça e tá bom. Vai ficar para vocês, ninguém vai precisar expor, nem nada. Aqui foi.
Foi? Posso seguir? Vou seguir. Agora, de novo, pessoal, agora com outra perguntinha, só que o que é inclusão para vocês sem pensar em características físicas? O que vocês entendem por inclusão sem, enfim, sem pensar características físicas, o corpo, barreiras, materiais, enfim, o que é para vocês isso? Foi? Vou seguir. Geralmente, quando a gente pensa em inclusão é interessante porque é um debate que atravessa toda a educação, né, mas também atravessa o esporte, enfim. Então, tô pensando aqui propondo a inclusão, não só a inclusão escolar, mas a inclusão enquanto um todo. E sempre que a gente fala em inclusão, vem algumas imagens, assim, né, que são um clássico, né? Essa aqui, por exemplo, é uma delas, né, dessa diferença de igualdade e equidade. Então, a igualdade seria isso aqui, nessa imagem à esquerda, a igualdade é a mesma oportunidade para todos, e a equidade seria a ideia de que pessoas diferentes têm que ter diferentes oportunidades. Daí tem a rampinha ali, né, pro garoto cadeirante. E tem outra imagem que é essa daqui, que é a representação com caixas, né? Então, essas imagens aí são... Sempre que se fala de inclusão, é um marco bastante forte trazer elas, né? Para representar o que seria inclusão. Tudo bem? E eu conhecia somente essas duas imagens, assim, sabe? Só que na aula da professora Maria Tereza, a gente veio uma imagem para mim que mudou completamente, assim, sabe? A minha ideia de inclusão. Porque até então, para mim, inclusão era isso, sabe? Estava pautada em características externas, características físicas das pessoas. Daí eu vi essa imagem aqui, ó. Essa terceira aqui da liberdade. Então, nesse livro aqui da professora Maria Tereza, que é bastante legal, bastante didático, um verdinho, que é a inclusão escolar, o que é, por que e como fazer. É bastante legal que tem bastante recurso didático, assim, né, para a gente pensar, e ela propõe uma coisa que é bem legal, que ela diz o seguinte, que a inclusão é quebra de barreiras e não a afirmação de uma identidade. Ou seja, para a gente pensar a inclusão nessa proposta pós-crítica, pós-estruturalista, a gente está pensando aqui em quebra de barreiras, a gente não está pensando em quantas caixas aqui a gente vai ter que colocar para que algum aluno, alguma aluna possa ter a possibilidade, possa ter o direito, possa ter a garantia, acessibilidade à escola, às aulas e tudo mais. Então, essa imagem aqui mexeu bastante comigo e com a ideia que eu tinha de inclusão. Outra coisa que putz, isso aqui acho que não tinha como falar de inclusão e não trazer o pronunciamento aí do ministro da Educação, Milton Ribeiro, que falou segunda-feira sobre a relação, né, dos alunos com deficiência no processo escolar, em plena pandemia e tudo mais. Não sei se vocês acompanharam, mas ele teve uma fala bastante polêmica, né? Que ele falou que os alunos com deficiência atrapalham o aprendizado de outros alunos. E, pô, como assim, né? Atrapalha o aprendizado de outros alunos? Então, estão lá... Então, o que estão fazendo lá, né? O que é isso? O que a lei fala disso? Daí eu trouxe aqui um pouco sobre a legislação para a gente ver que isso aqui é coisa antiga, tá, gente? Isso aqui está garantido na Constituição Federal, que diz o seguinte, lá no artigo 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condições para acesso e a permanência na escola de todas as pessoas. E o artigo 208. O dever do Estado com a educação será
efetivado mediante a garantia de educação básica, obrigatória e gratuita de 4 aos 17 anos de idade, assegurada inclusive de sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso à idade própria. Então, a gente vê aqui que está lá na Constituição Federal, que é uma lei, que é um direito ao acesso, permanência e a garantia de todas as pessoas frequentarem o ensino público, dos 4 aos 17 anos. E outra coisa também que é bastante emblemática aqui é o AEE, né? O Atendimento Educacional Especializado, que o pessoal, inclusive esse ministro propôs tirar os alunos com deficiência, colocar numa escola de atendimento educacional especializado. E que não pode por lei isso, gente. Só pode substituir o direito ao ensino dos 4 aos 17 anos pelo EJA. O EJA é o único outro recurso que pode. O AEE não substitui o ensino público. Então, isso aqui, o ministro, enfim, acho que não sabe muito bem das coisas que está falando e bate muito forte na área da inclusão. Aqui eu trouxe já para pensar a inclusão na educação física, naquela divisão, pensando naquela divisão clássica lá que o Nery e Nunes fazem lá no livro 2009, o livro roxinho, que eles pensam a educação tradicional, crítica e pós-crítica, né? O que ela é, o que vem sendo, como que tá nela a discussão sobre currículo e tudo mais. Eu faço a leitura daquela visão de educação física para pensar a inclusão, para pensar a diferença e tudo mais. Então, vamos falar assim, a inclusão na educação física tradicional em si, lá nas suas raízes, o método ginástica, o esportivismo, desde quando surge, ela não vem com uma proposta inclusiva, ela vem com uma proposta na cara de exclusão, tudo bem? Mas depois vem se aperfeiçoando e vem entrando nesse movimento do esportivismo, da mídia, do desenvolvimentismo, acho que se apropria bastante disso, e o pessoal, o currículo lá, psicomotor também, que aqui eles têm uma nova roupagem, assim, né, para lidar com a diferença, né, que para eles aqui, eles estão entendendo, pós um movimento aí, né, a diferença enquanto um erro, ou seja, a diferença é um problema que tem que se entrar a uma norma, né? Então, se o aluno tá lá jogando futebol, por exemplo, e ele faz um passe errado, tem todo um padrão de movimento a ser seguido, o que é fazer um passe no futebol, no basquete, no handebol, na dança, execução do movimento. Então, tá tudo bem esquadrinhado o que é. E a partir do erro, eles trabalham em cima disso para impor numa norma. Daí que é bastante interessante também, né, o podcast do Razão Inadequada, né, que eles pensam a dança, que é também esse movimento todo desenhado, bastante marcado, né, dos passos, enfim, do ritmo, mas também a Juliana e o Rafael lá, eles pensam outras possibilidades, né, dentro desse contexto. Aqui a inclusão, então, numa perspectiva crítica. Inclusive, a gente viu lá eu vi com a professora Maria Tereza que a inclusão é um negócio que vem ganhando força, um tema que vem ganhando força, porém ela para numa perspectiva crítica, de pensar o sujeito, de pensar a diferença, de pensar a visão de mundo e tudo mais. Ela para em algo que eu vejo aqui, a educação física, os críticos, né, o superador e o emancipatório, e um pouco também do currículo cultural, lá como a tese do Clayton e do Rubens apontam, em alguns momentos específicos, como lidam com a diferença. Eles reconhecem a diferença dos alunos, só que é uma diferença entre os alunos. Então, está pautado em características externas, gente. Por exemplo, na cor da pele, na relação do baixismo, na relação de gênero e tudo mais. Então, essa é uma maneira de se conceber a diferença, mas é a diferença entre algo. E quando se trabalha isso numa visão crítica, também está se querendo esquadrar, alinhar essa diferença numa norma, numa normativa. Aqui que está um grande perigo e onde sai mais
que mais perguntas, mais atritos, assim, sabe? Porque eu fiz aula lá com uma galera bastante... Uma garota que estava fazendo mestrado lá na Unicamp, que eu esqueci o nome da professora, mas era sobre estudo de gênero, né? E ela estava pesquisando com Foucault, com Butler e tudo mais, essa discussão de gênero bastante a fundo. E ela sempre levava problematizações, assim, para aula, sabe? Sobre esse debate de gênero, se, por exemplo, se é potente ou não trazer esse debate de gênero, sabe? Sobre a mulher, sobre o homem, sobre o negro e tudo mais, nessas diferenças de grupos. E eu vi lá que a professora montou, para mim foi um choque, assim, né? Que eu avisei no início, que ela fala que esses movimentos... Bom, tentem me entender, porque eu acho que é algo, para mim, no começo foi bastante forte, demorou para eu engolir, sabe? Para digerir, para compreender. Ela fala que essas lutas segregatórias de grupos, elas não ajudam na luta do movimento da inclusão. Então, a professora pensa que ela mais afasta do que ajuda, gente. E eu tô com ela porque se a gente pensar a inclusão de todas as pessoas, eu fico pensando enquanto uma utopia, mas também uma possibilidade de algo, sabe? Então, seria a gente lutar, dar aulas, pensando na inclusão de todas as pessoas. Por exemplo, trazendo para uma aula. Acho que trazendo para a aula fica mais fácil da gente pensar isso. Se um professor, uma professora vai dar aula pensando em somente combater o racismo, ou a homofobia, ou qualquer outro tipo de preconceito externo, logo ele ou ela deixa de tratar, de atravessar de outras questões importantes também, gente, entendeu? Então, é a partir desse pensamento que a professora vê enquanto um limite dos críticos, sabe? Que eles vão até ali e param. Claro que há controvérsias, há uma discussão muito, muito profunda sobre isso. A gente pode entrar aqui ou não, mas estou aberto. Acho que assim depende de vocês, mas acho que a gente pode ficar aqui é o seguinte: um professor de educação física na escola ou não, aqui pensando na gente ou enquanto estagiário, seria interessante a gente ter essa visão de mundo de todas as possibilidades da manifestação da diferença em si, e não caracterizar ela em algo externo, sabe? Algo perceptível. Então, acho que a gente pode ficar por aqui. E daí tem a diferença uma pós-crítica aí que eu vejo também bastante forte em alguns relatos do pessoal do currículo cultural lá, que é muito legal, e que o podcast aborda bastante isso, né? Então, que é pensar e potencializar a diferença de cada pessoa. Daí aí que tá, né, a pergunta que eu faço lá no início. Será que o que a gente pensa sobre inclusão, né? O que é inclusão pra gente? Será que a inclusão é a inclusão de pessoas com deficiências, pessoas negras, pessoas periféricas, mulheres, enfim, tá pautada em características externas de cada pessoa? Como será que a gente pode pensar a inclusão sem pensar propriamente em algo externo, sabe? Em algo corporal, talvez algo do sentimento. Por exemplo, a pessoa se sente excluída ou ela se sente ruim em alguma determinada modalidade esportiva, ela não se sente bem jogando, mas ela adora jogar, dançar e tudo mais. Como que a gente pode pensar a inclusão dessa pessoa? Então, pensar a inclusão numa proposta pós-crítica não seria pensar somente a inclusão das pessoas com deficiência, né? Marcada assim, mas seria rever completamente o nosso modo de dar aula, de visão de mundo, né? Como que a gente está pensando a diferença, para quem que a gente está pensando as nossas aulas, né? Então seria rever todo esse conceito e não somente alinhar a uma aula para uma pessoa autista, para uma pessoa com síndrome de Down. Até porque uma deficiência física não define o que a pessoa é, né? Por exemplo, uma pessoa que gosta de tocar violão, ela não toca só violão. Uma pessoa cadeirante, ela não é só cadeirante. Uma pessoa autista, ela não é só autista. Então, essa proposta aqui é de pensar a diferença de cada pessoa, as suas potencialidades, o que cada um tem de singular, né?
E aí que tá, que a professora Maria Tereza vem buscar aqui esse conceito a partir de Deleuze, né? O conceito principal que ela traz dele, que é o conceito da diferença, e o conceito de simulacro. O simulacro eu não conhecia muito bem. Ela tira lá na diferença e repetição, da tese de doutorado dele. Aqui eu trouxe uma passagem da Clarice Lispector, porque ela não fala sobre isso, mas acho que ela retrata muito bem a ideia que eu quis trazer aqui. No livro A Via Crucis do Corpo, tem uma passagem que ela fala o seguinte: já tentei olhar bem de perto o rosto de uma pessoa, uma bilheteira de cinema, para saber do segredo de sua vida. Inútil. A outra pessoa é um enigma, e seus olhos são de estátua, cegos. Putz, pra mim essa frase é do caralho, sabe? Porque tá aqui todo o conceito difícil pra caramba de entender lá do Deleuziano, que é o conceito de simulacro, que é o seguinte: se a gente adotar essa proposta de que toda pessoa é um enigma, eu acho que a gente pensaria a educação, a nossa vida de outra maneira, né? Então, por exemplo, lá da inclusão não tem como não falar de pessoas com deficiências, né? Então, quando uma pessoa tem alguma deficiência, geralmente vem um laudo médico, né, um acompanhamento para a gente saber como lidar também, né? Porém, às vezes o ensino, né, as nossas aulas fica bastante limitada no laudo médico, né, numa característica que alguns profissionais fizeram, mas a gente fica só nisso. E esquece que a pessoa faz milhões de outras coisas, gosta de inúmeras coisas que a gente às vezes nem sabe, e fica às vezes travado que ela é uma pessoa autista, que ela é uma pessoa cadeirante, enfim, que ela gosta de determinadas coisas e de outras não. Então, essa proposta aqui do conceito de simulacro do Deleuze que a professora traz para pensar a inclusão, casa bastante com essa ideia da Clarice aqui, né? Que é conhecer, de se dar, então, na pessoa, entender ela enquanto enigma. Ou seja, se uma pessoa é um enigma, a gente nunca sabe o que ela pode fazer, o que ela quer fazer, o que ela pretende fazer. Então, a gente foge dessa relação aí vertical de conhecimento, né? Que o professor sabe mais, o que vai ser bom para o aluno, o professor sabe o que o aluno pode fazer, o que ele não pode, enfim. Então a gente escapa desse rolê. Aqui eu pensei algumas provocações para a educação física, daí eu vou pedir para vocês anotarem aí de novo rapidinho, anota o que dá na cabeça, não precisa falar nada, tá? Que é o seguinte: então, após essa apresentação aí rápida, sintética, sobre a diferença, sobre a inclusão, sobre as pessoas, sobre o corpo, talvez sobre didática, o que vocês acham de uma aula que... Como vocês pensam uma aula? Uma aula tem que ser igual para todos? Essa é uma pergunta, vai lá. Rapidão. Foi? Posso ir? Foi. Isso aqui ficou com uma grande... Eu fiquei com bastante pulga atrás da orelha e falei, putz, se todo mundo é diferente, né? Será que minha aula tem que ser igual para todo mundo? Pensando numa aula aí para 30 pessoas diferentes. Falei, putz, como que eu vou pensar uma aula para 30 pessoas diferentes se a aula é igual para todo mundo? Isso para mim foi um grande choque, né? Daí eu vi lá nas discussões e que eu fiquei com essa consideração, mas vocês fiquem com o que vocês quiserem, tá? Que o ensino é um caminho coletivo, mas que nas aulas cada um traça o seu próprio caminho. E às vezes a grande frustração da gente é querer que todo mundo chegue no mesmo lugar, ao mesmo tempo, sabe? E, pô, não é assim, né? O processo de aprendizagem é singular, é único para cada pessoa. Como que a gente está pensando a avaliação, né? Quer que todo mundo chegue no mesmo lugar? Quer que todo mundo reproduza a mesma coisa?
Então a gente tem que mudar essa concepção de vida mesmo, né? Para pensar numa educação inclusiva pós-crítica. Aí vai outra pergunta. Vamos lá. Ensinar bem seria ensinar de forma diferenciada para cada aluno, já que todo mundo é diferente? Como que seria isso? Mais uma pergunta, gente. E lembrando só que aqui é grupo de estudos, tá? Não tem nota, não. O Rubens não vai dar nota nem nada, nem. Fiquem livres para escrever qualquer coisa, desenhar. Só para vocês escrevendo, materializando, depois vai lá que você volta um dia e fala, putz, escrevi isso, estava pensando isso, né? E é isso aí, a ideia. Pronto? Vou para outra. Posso ir? Putz, outra coisa que é muito forte na educação física é a ideia de metodologia ativa. Eu acho que a metodologia ativa é algo que quem vê de fora, assim, no primeiro lance, cativa bastante, né? Fala, pô, todos os alunos incluídos, participando e tudo mais, né? Dentro de uma proposta, que é super interessante, eu gosto bastante, porém, quando a gente para estudar alguma coisa, a gente vai problematizando, né? Vai revendo, vai pensando na prática ali, né? E eu vejo como uma grande armadilha, porque se por um lado é interessante que todo mundo está participando da sua aula, eu acho que seria também bastante interessante a gente pensar que na metodologia ativa, claro, né, existe várias, mas a proposta dela é que todo mundo reproduz o mesmo movimento, sabe? Então tem espaço lá para você fazer do seu jeito no começo, sei lá, tá jogando futebol, tal, tantas pessoas pode só dar 2 toques na bola, ou joga com uma bola diferente, material diferente, muda o contexto da quadra, enfim, inúmeras maneiras de se adaptar em mini-jogos e tudo mais, porém a finalidade ainda é a mesma, sabe? Então a gente não foge de um movimento padrão, de uma única resposta. Então, acho que aqui está uma grande, talvez armadilha, mas também acho que depende de como a gente entenda isso, sabe? Eu vejo como uma armadilha porque escorrega que no final vai querer todo mundo no mesmo lugar. Uma proposta inclusiva, de educação inclusiva pós-crítica não quer isso. É que no decorrer ali do caminho, a pessoa traça seu caminho, o seu modo de fazer, o seu modo de experimentar o movimento, o gesto e tudo mais. Aqui é só um alerta que eu coloquei. Quando a gente nega o simulacro, estamos nos afastando de uma proposta de educação inclusiva. Ou seja, quando a gente acha que sabe tudo que a outra pessoa sabe, tudo que a outra pessoa pode, todos os movimentos que ela consegue fazer, a gente está negando toda, toda a sua diferença, né? Então, por exemplo, o Kaique gosta de rap, o Kaique gosta de funk. Então a gente tá limitando, esquadrinhando a sua potência, sabe? Então, quando a gente nega o simulacro, a gente está fugindo de uma proposta inclusiva. Isso daqui é algo que me chamou muita atenção nas aulas. Acho que talvez o que mais me chamou a atenção a gente estava lendo esse livro aqui do Jacques Rancière. Se chama O Mestre Ignorante, 5 lições sobre a emancipação intelectual. É um livro muito, muito massa. Que outros autores já abordaram isso também, mas como que ele vai apontando, como que ele cria o raciocínio é muito interessante, é bacana porque ele está vivo ainda hoje, né? É um filósofo aí francês que tá produzindo, tá nativo aí. Ele fala o seguinte: se o pensamento vem antes da linguagem, por que ensinamos pela linguagem? E eu acho que o podcast lá sobre a dança, o corpo, aborda bastante isso, né?
Isso daí fica aí como uma pergunta para vocês também. Vamos lá. Essa é a última, tá, gente? Pergunta. Ou seja, antes da gente ter qualquer ideia de movimento, a gente se movimenta, né? A gente anda, a gente dança, sem ter uma ideia padrão, formada, do que é o movimento certo, correto, a ser reproduzido e tudo mais. Então, por que a gente tende a ensinar nessa proposta racional de sujeito pela linguagem? Como que seria pensar num ensino através do pensamento, né? Pensamento que eu tô pensando é o corpo, tá? O que o corpo produz? Por exemplo, toca uma música, como que você se movimenta? O que você faz com isso? Foi? Demorou. Tem uma parte que eu destaquei lá do podcast, que é muito legal, né? Às vezes a gente está apresentando isso e não sei, pode dar enquanto um contexto binário, assim, falar, vamos demonizar a reprodução, a repetição e tudo mais. E não é bem assim, né? Lá no podcast eles dizem o seguinte, que é bem nitiniano, né? Então fala, pô, não precisa a gente opor as duas coisas, né? É que geralmente a gente fica só em uma, só na repetição, só na reprodução do mesmo, não abrindo oportunidade, não abrindo espaço para se criar outras coisas, sabe? Então acho que isso aqui também é muito forte para dança, para luta, para o esporte em geral. Eu gostei bastante disso, sabe? Então, como que a gente pensa num movimento, numa música que a gente tem algum padrão ali, alguma técnica, mas também que cada pessoa possa promover a sua singularidade ali, o que ela traz de si. E vamos lá. Aqui, eu acho que é a última lâmina que fala sobre corpo. Eu trouxe a citação de um livro. Cadê o livro? De um livro aqui muito bacana do Deleuze, é Spinoza, Filosofia Prática, muito massa, que fala sobre corpo. Diz o seguinte, Spinoza propõe aos filósofos... Peraí, meu computador travou. Aí. Spinoza propõe aos filósofos um novo modelo, o corpo. Propõe-lhe instituir o corpo como modelo. Não sabemos o que pode o corpo. Isso aqui não sabemos que o pode o corpo é muito massa, né? Pra gente pensar em educação física, porque geralmente a gente já tem uma ideia do que o corpo pode fazer, de que uma criança de 7 anos pode fazer, o movimento que ela consegue realizar, uma criança de 10, enfim, um adolescente de 15. A gente tem uma ideia bastante padronizada dos movimentos e tudo mais, do que um corpo pode ou o que ele deve fazer, né? Então vamos lá. Não sabemos o que o corpo pode. Esta declaração de ignorância é uma provocação. Falamos da consciência e de seus decretos, da vontade e de seus efeitos dos mil meios de mover o corpo, de dominar o corpo e as paixões. Mas nós nem sequer sabemos de que é capaz um corpo. Porque não o sabemos, tagarelamos. Como dirá Nietzsche, espantamo-nos diante da consciência. Mas o que surpreende é, acima de tudo, o corpo. Tá lá, livro Spinoza, Filosofia Prática, do Deleuze. Então, para mim, essa ideia aqui de corpo que o Deleuze traz a partir do Spinoza é muito potente, né? Para mim é o seguinte, associar essa ideia de simulacro, que cada pessoa é diferente a todo momento, a todo encontro, a gente está se diferenciando, está se construindo uma nova pessoa, e
a gente não sabe o que o nosso corpo pode e a gente não sabe o que o corpo da outra pessoa pode. Como a gente não sabe isso, a gente tagarela. Daí que tá a merda, né? Que a gente delimita o que pode, o que não pode. Então seria uma grande provocação aqui pensar na experimentação do corpo, né? O que ele pode fazer, o que ele consegue, quais são as suas potências. Acho que acabou, é isso. Deixa eu tirar aqui da tela. Legal, Helder. Eu vou só parar a gravação aqui, a gente tem uns minutos ainda para conversar, mas só para não interromper a gravação no meio de uma fala depois. Fechou. Deixa eu tirar daqui.